Show de bola! Muito bem, Jadson Barreto aqui na área. Estamos começando aqui mais uma apresentação. E nessa apresentação, eu quero compartilhar com você os bastidores de como se tornar um autor best-seller na Amazon, tá? Eu vou mostrar para você os bastidores de como escrever, publicar e vender um livro com um alto potencial de se tornar best-seller na Amazon. Primeiro de tudo, para começar, eu quero mostrar essa imagem aqui, ó, que foi a imagem do meu último livro que eu lancei na Amazon, que bateu aí o best-seller, ou seja, ranqueou ali, entrou no ranqueamento da Amazon como um dos livros mais vendidos ali naquela semana, né? Naquele recorte ali especificamente. Então, exatamente esse caminho, essa estratégia que eu quero falar com você aqui nessa apresentação. Exatamente essa oportunidade que eu quero apresentar para você. De você ter o seu livro escrito, de você ter o seu livro publicado e de você ter o seu livro vendendo em uma das maiores marketplaces aí do mundo, né? Em um dos maiores é, é, locais de vendas de livros, um dos maiores. Eu considero a Amazon como um dos maiores mecanismos de buscas em termos de produtos do mundo, né? Então, se você quer ter o seu livro ali vendendo na Amazon, e não somente isso, mas com um alto potencial de entrar nessa lista dos mais vendidos da Amazon, que vai te dar uma autoridade muito grande, que vai te dar um reconhecimento muito grande na sua área de atuação, que vai te causar ali um impacto assim gigantesco. Então, é exatamente isso que você vai ter acesso agora, tá? Então vamos lá. Ó, primeiro de tudo, o que é importante entender aqui no, na nossa estratégia do best-seller na Amazon, né? Então, estratégia best-seller Amazon. Existem aqui alguns pontos importantes, tá? Vamos separar por etapas. Etapa número um, a escrita do livro, tá? Aqui, na escrita do livro, você precisa entender que tema é algo extremamente importante. Ou seja, em outras palavras, o tema, ele é quase que 90% da estratégia. Se você acertar, se você acertar no tema, as chances de você ter o seu livro nessa lista dos mais vendidos, de você ter o seu livro ali com um alto ranqueamento, de você ter um livro realmente vendedor na Amazon é muito grande, tá? Como é que você acerta no tema? Aqui você precisa entender o que já está sendo vendido na sua área. Então, aqui existe um trabalho de pesquisa de mercado ou pesquisa de produtos, né? Você vai entrar na Amazon e entender o que é que já está sendo vendido ali no na sua área de atuação, quais são os livros que já estão sendo vendidos, o que é que, em termos de tema, as pessoas já estão buscando ali no seu mercado ou na sua área. Tá fazendo sentido? Então, etapa um tema. Etapa um tema. Acertou no tema, meio caminho andado, tá? Aí vem aqui a etapa 2. O que é a etapa 2? A etapa 2 ela envolve aqui a Amazon em si. Aí a gente já sai aqui um pouco da escrita para a plataforma Amazon. Existem dois caminhos, tá? Aqui dentro da Amazon, quando você escolhe vender um livro nela, você pode colocar o seu livro no ilimitado, Kindle ilimitado, que na prática é a Amazon, ela
distribui o seu livro para os assinantes dela. Ou seja, a Amazon tem uma base, a Amazon ela já tem uma base de assinantes, né? Que é o Kindle Ilimitado, são pessoas que pagam uma assinatura e podem ler livros que estão dentro dessa categoria gratuitamente. Ou seja, então a Amazon ela já tem ali uma base que pode ser, pode ter o seu livro sendo distribuído gratuitamente para essa base. Então existe esse caminho de você colocar no Kindle Ilimitado e a Amazon tem o direito de distribuir o seu livro para a base dela. Então essa é uma configuração, esse é um caminho, esse é um dos caminhos que você pode seguir. O segundo caminho é a publicação independente da Amazon, ou seja, KDP, né? Que é a publicação independente da Amazon. E aqui é quando você publica o seu livro, é quando você publica de maneira independente, você vai ali atrás das vendas, você efetua as vendas do seu livro, tá? Então existem esses dois caminhos. É, no Kindle Ilimitado, a Amazon entra de maneira orgânica na venda do seu livro. Aqui na publicação independente, você precisa buscar essas vendas, tá? Qual que é o segredo aqui? Qual que é o segredo dessa etapa? Você precisa fazer a configuração certa. Você precisa, existe aqui uma configuração por trás que você precisa fazer, onde você pode utilizar esses dois recursos para que você tenha um sucesso maior, para que você tenha uma influência maior ali no ranqueamento do seu livro, para que você entre ali no top 10, no top 5, no top 1 na Amazon, tá? Então, essa fase também é muito importante, ok? E a etapa número 3 é o momento de lançamento. Aí aqui existe aqui alguns pontos que você precisa se atentar. Quais são esses pontos? É divulgação do livro, divulgação do livro, é, categorias do livro, é, outra coisa que você precisa se atentar aqui, configuração, configuração da publicação. Então, para você lançar o seu livro, você precisa ter alguns pilares em mente, tá? Antes de lançar, você vai fazer a configuração de publicação. Na configuração da publicação, você precisa se atentar às categorias que você vai colocar ele. Existem categorias que vale a pena você colocar o seu livro, existem categorias que não. Então você precisa ter um domínio sobre isso. Você precisa ter clareza no momento de escolher a melhor categoria para o seu livro naquele exato momento, naquela exata semana, tá? Então aqui também entra o quê? As palavras-chaves. Então, palavras-chaves são muito importantes aqui na publicação do seu livro, aqui ali no resultado final do ranqueamento do seu livro. Então você precisa também entender quais são as melhores palavras-chaves para o seu formato de livro, para o seu modelo de livro, tá? Na parte de divulgação, que você vai precisar entender como vender propriamente esse livro. Qual a melhor copy para esse livro? Qual o melhor tipo de post para divulgar esse livro, para vender esse livro? Qual a melhor oferta para poder vender esse livro? Aqui na configuração existe a questão do preço. Então, existe um preço que funciona melhor
para poder gerar vendas em volume. Então, existem aí alguns pontos, alguns detalhes que, cara, se não for feito da maneira correta, se não for feito do jeito certo, você não consegue extrair os melhores resultados na Amazon. Tá fazendo sentido? Outro ponto importante, no dia do lançamento, é o que eles chamam de termômetro, 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 termômetro de vendas. Ou seja, o ranqueamento ele é influenciado não pela quantidade de vendas. O ranqueamento ele é influenciado pelo, pelo volume de vendas, é claro, em relação ao tempo que esse volume de vendas aconteceu. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar que eu publiquei um livro agora, tá? Meu livro foi publicado, hoje é o lançamento. Eu não faço nada, não faço nenhuma campanha, não faço nenhuma ação de vendas e não vendo esse livro. Ou seja, se passam aí alguns dias, alguns meses e eu não vendi nada desse livro. Vamos imaginar que 2 meses depois do lançamento, eu comecei a fazer algumas ações de vendas, comecei a divulgar, comecei a distribuir, comecei a vender esse livro. Realizei ali uma baita ação de vendas e vendeu uma certa quantidade de livros, sei lá, vendeu um grande volume de vendas. Ah, eu vou conseguir entrar na lista dos mais vendidos com essa grande quantidade de vendas? Vai. Pode até conseguir, mas a dificuldade, o peso, é, vai ser muito maior do que se você realizasse ali algumas vendas no dia do lançamento. Por quê? Porque esse histórico que o livro ficou parado sem vender, ele conta muito. Então, ou seja, é mais inteligente no dia do lançamento você ter ali algumas vendas num curto período de tempo, porque a Amazon ele tem ali um período de tempo de atualização. Então, ela vai atualizando de tempos em tempos. Nesse recorte de tempo que vai atualizando, aquelas quantidades de venda que aconteceu ali naquele recorte diz para a Amazon que o seu livro ele tem ali, ele tá tendo buscas. Então, ele tem ali uma certa quantidade de busca no durante aquele período. Isso é o que conta para eles, entendeu? Não a quantidade de vendas ao longo de muito tempo, mas uma quantidade relativa de vendas com relação a um determinado recorte do tempo. Tá fazendo sentido? Então, assim, pegando todos esses pilares, é, pegando todos esses pilares, todas essas etapas, é preciso ter consciência de qual a melhor estratégia a seguir na hora de publicar o livro. É preciso ter consciência de qual o melhor caminho seguir para não errar no momento da publicação, no momento da escrita do livro, no momento da decisão de como escrever o livro. Então, existem aqui algumas decisões importantes que precisam ser tomadas. Se você não toma essas decisões de maneira assertiva, você dificilmente vai conseguir é, os melhores resultados aqui na Amazon, tá? Fechou? Ficou claro, gente? Então, assim, o que é que eu preparei aqui para vocês? Qual a oportunidade que eu quero preparar para você? Ó, se você entendeu a estratégia do best-seller na Amazon e gostaria de ter o seu livro sendo vendido na Amazon, mais do que isso, o seu livro se tornando best-seller, ou seja, entrando aí na lista dos mais vendidos, eu tenho uma oportunidade para você. Eu estou com um programa agora, eu estou com um serviço, né, que onde eu te ajudo a exatamente fazer isso.
te ajudo a escrever, publicar e, e vender o seu livro na Amazon. Ou seja, eu vou te ajudar a definir qual o melhor tema, eu vou te ajudar a definir uh, qual a melhor estratégia para o seu livro na Amazon. Eu vou te ajudar a definir quais as melhores categorias. Eu vou te ajudar a definir quais as melhores palavras-chave. Eu vou te ajudar a criar a copy de vendas do seu livro. Eu vou te ajudar a criar os posts de vendas para distribuição e divulgação do seu livro. Então, assim, eu vou literalmente fazer tudo isso por você. Eu vou literalmente colocar o seu livro ali na Amazon e deixar ele com um alto potencial de se tornar um livro best-seller, um livro que vai entrar ali na lista dos mais vendidos. Tá fazendo sentido? Qual que é o investimento? Qual que é o investimento para poder fazer parte aí desse programa, para ter acesso aí para contratar esse serviço? Então, o investimento para você contratar esse serviço, ele é de 1K. R$ 1.000, eu faço tudo isso por você. Eu vou escrever o seu livro, eu vou Eu vou publicar o seu livro na Amazon. Eu vou fazer toda a configuração básica necessária para poder você extrair os melhores resultados. Eu vou te ajudar na venda do seu livro. Toda essa pacoteira, todo esse acervo de estratégia de implementação eu vou fazer por você. Mas, se você está assistindo essa aula e você tomar a decisão, não sei em qual momento você está assistindo essa aula, mas se você tomar a decisão, e esse cupom ainda estiver ativo, você terá aí um desconto de 50% off. Ou seja, você terá, dependendo de qual momento você está assistindo essa aula, você tem aí um cupom de 50% off. Ou seja, você vai pagar apenas 497 para ter o seu livro escrito, para ter o seu livro publicado, para ter o seu livro aí na Amazon, com um alto potencial de se tornar um best-seller, um alto potencial de entrar aí na lista dos mais vendidos na Amazon. Beleza? Show de bola? Combinado? O que é que você vai fazer? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link onde você será redirecionado para o comercial. No comercial, você vai entrar em contato e vai saber e vai pedir mais detalhes de como funciona esse serviço, tá? Então lá, entra em contato e a gente vai conversar sobre o seu projeto, sobre os seus bastidores, sobre o seu livro. Beleza? Tá combinado? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Espero ter te ajudado com apresentando esse mapa aí da publicação, para esse mapa aí de como vender um livro na Amazon. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te dado uma clareza, tenha te dado um despertar de consciência. E se você tomou a decisão de ter o seu livro na Amazon e gostaria da minha ajuda pessoal para isso, então você vai entrar em contato e a gente vai conversar sobre isso. Fechado? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. É nóis.